Você já parou para pensar que algumas das mais preocupantes profecias citadas na Bíblia podem estar sendo cumpridas agora, em 2025? Até que ponto isso é bom ou ruim para a humanidade? O que podemos, afinal, esperar dos atuais governantes dos países mais bem armados e atualmente em guerra? O fim dos tempos está próximo? Vejamos o que falam 4 das profecias mais temerosas. Proliferação de falsos profetas. É indiscutível e assustadora a quantidade de pseudo-religiosos se dizendo o profeta do novo milênio, ou algo assim. Homens e mulheres que usam a palavra de Deus em seus palcos, não para trazer a real benesse da virtude, mas sim para enganar e angariar dinheiro para o seu bel prazer. Em Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, lemos: E Jesus respondeu: Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A profecia feita pelo próprio Jesus de Nazaré há muito tempo é acertada. Desde os primeiros tempos e templos até os dias de hoje, inúmeras pessoas foram que buscaram vantagens para si mesmas usando o nome de Cristo. Hoje em dia, por meio das redes sociais, é cada vez mais óbvia essa informação. Casas que se dizem templos do Senhor, em vez da prática verdadeira da fé, são usadas para comportamentos contrários ao respeito e à devoção. Às vezes tocando músicas que passariam longe de qualquer concepção divina, danças e comportamentos muito aquém do que conhecemos como rituais de fé, além de vestuários que seriam mais apropriados a clubes e boates do que para um templo do Senhor. Os falsos profetas existem aos montes e são facilmente identificáveis, bastando dar atenção às falas e atitudes no púlpito. Em outras palavras, em vez de ouvir o que eles falam, observe como eles falam. Falso profeta, em vez de separar a sua vida pessoal e profissional da liturgia ou da pregação, vai recorrer a meios existentes como as redes sociais para, por exemplo, se vangloriar das suas conquistas materiais, dizendo que tudo aquilo foi graças a Deus, o que pode ser questionável. Diante de tudo isso, é possível então que estejamos seguindo um caminho obscuro? A destruição de Damasco. Damasco, capital da Síria, é uma das cidades do Oriente Médio que mais sofrem com conflitos, especial e ultimamente internos. É uma das áreas habitadas mais antigas do mundo e sim, encontra-se em algumas das profecias bíblicas mais temerosas citadas em Isaías e Jeremias. Por exemplo, em Isaías capítulo 17, já em seu primeiro versículo, lemos: Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes um montão de ruínas. Profecia terrível, hein? Apesar da cautela em relacionar esse tipo de profecia à atual realidade no Oriente Médio, uma vez que ela é diretamente sobre Damasco, a capital da Síria, o país tem sido palco de conflitos intensos e devastadores nas últimas décadas, incluindo a ascensão do Estado Islâmico. A destruição e o sofrimento descritos em Isaías 17 encontram paralelos nos eventos trágicos que ocorreram e ainda ocorrem no país. Embora Israel e Irã sejam atores importantes na geopolítica do Oriente Médio, não encontramos menções diretas a esses países em Jeremias 49. No entanto, o Irã tem grande influência sobre a Síria em vários setores, desde o militar ao religioso. Será isso que poderá resultar numa reviravolta no posicionamento da já conflitada Síria, fazendo-a defender o Irã? Embora muitos especialistas discordem disso, uma vez que a Síria já tem problemas demais e não tem dinheiro e nem exército tão capacitado para uma guerra nessas proporções, pode ser que essa passagem bíblica realmente esteja mais relacionada aos seus conflitos internos do que aos países vizinhos. O que você acha? A tecnologia da besta. O que as tecnologias modernas têm a ver com as profecias do fim do mundo? Muito, segundo alguns estudiosos do assunto. E não só inclui Israel no contexto, como também todos os outros países em guerra, e também os que não estão, uma vez que tecnologias como sistemas biométricos, moeda digital e inteligência artificial estão presentes em praticamente todo o planeta. Em Apocalipse 13, de 16 e 17, lemos o seguinte: Também faz com que todos, tanto pequenos como grandes,
ricos como pobres, livres ou escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser que tenha a marca, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Essa profecia tem sido tradicionalmente interpretada tanto por estudiosos como teóricos contemporâneos como uma profecia sobre o controle econômico e social absoluto por um poder centralizado, reconhecido como sendo a besta, representada pelo enigmático número 666. Relacionada às modernas tecnologias, essa profecia ganha novas camadas em sua interpretação, especialmente se considerarmos o cenário digital global. Por exemplo, os smartphones. O que era para ser um tipo de telefone anabolizado acabou se tornando não só um computador pessoal, como principalmente uma extensão do corpo e até da identidade das pessoas. Pense comigo. Documentos pessoais, como RG, CPF e também passaporte. Chaves de acesso bancário e social. A sua localização em tempo real. A capacidade de vigilância por meio de microfone, câmera e sensores. Tudo isso reunido em um só aparelhinho que você carrega no bolso. A capacidade de reconhecer as prioridades e o gosto pessoal de cada pessoa, enviando a propaganda certa no momento do produto certo para aquela pessoa. A possibilidade da pessoa comprar e vender sem sair de casa. E outra coisa que muita gente talvez não saiba, o seu telefone e até mesmo assistente pessoal como Alexa está o tempo todo ouvindo você. Isso mesmo. Não é à toa que, vez ou outra, você conversa sobre um determinado produto com alguém e quando acessa suas redes sociais ou até mesmo o Google, o que você vê lá? A publicidade do produto sobre o qual estava conversando anteriormente. Esse tipo de vigilância faz com que muita gente faça associação a um tipo de controle sobre as pessoas. O controlador é o que normalmente chamamos de sistema. Me diga nos comentários. Você tem essa sensação de estar constantemente observado, vigiado? Ou acha que ainda não chegou a esse nível perturbador? Comente aí com a gente. E as moedas digitais? Os ativos digitais emitidos pelos bancos centrais, como o Drex no Brasil, que em pouco tempo está sendo utilizado por você, acredite, Yuan digital na China são considerados a próxima fronteira do dinheiro. Eles são totalmente rastreáveis, o que significa que qualquer transação feita com ele será imediatamente informado ao governo. Se o governo pressentir que você está fazendo mau uso do dinheiro, ele poderá restringir as suas transações, que absurdo, e até mesmo bloquear compras, como se você estivesse usando um cartão de crédito sem saldo, mesmo que você tenha. A tendência dessa nova moeda é substituir o dinheiro físico, e que sai caríssimo para o governo. Esse controle sobre o que você pode ou não comprar, segundo os estudiosos, tem semelhanças com a exclusão econômica prevista no Apocalipse àqueles que se recusavam a prestar culto a César. Além disso, o livro das Revelações foi escrito no final do século I d.C., quando ainda o imperador Domiciano estava no poder, uma época marcada pela perseguição indomada aos cristãos. Ou o cidadão o adorava, ou era a morte certa. Ainda temos os sistemas biométricos e a inteligência artificial, que também são vistos como sinais de que as profecias apocalípticas estão sendo cumpridas antes da segunda vinda e do fim dos tempos. Hoje, a palma da mão, impressões digitais e o reconhecimento facial, por mais inocentes que pareçam, segundo os estudiosos, teriam uma forte conexão com a marca da besta, por justamente estarem se referindo às formas de identificação no corpo humano, por exemplo, por meio da mão, com a leitura da palma e a disposição dos seus traços, e a testa, relacionada ao reconhecimento facial como um todo. Em alguns países mais desenvolvidos, isso já é utilizado para diversas finalidades, incluindo pagamentos sem cartão ou dinheiro, e até como forma para autorizar algum recebimento em seu nome. Em breve, essa tecnologia também será comum em quase todos os países. Por sua vez, a inteligência artificial, que está vindo com toda força e deixando muita gente feliz e outras assustadas,
é combinada com o que se conhece por Big Data, que, para melhor entendimento, é um aglomerado de informações de todos os tipos que você pode imaginar, digitalmente, armazenadas e protegidas. As IAs, por mais que ainda não sejam autônomas, projetam um futuro no qual elas tomarão as principais decisões no lugar da gente, os seres humanos. E é aí que mora o verdadeiro perigo. De acordo com profissionais de tecnologia e CEOs de empresas tecnológicas espalhados pelo mundo, uma IA onipresente, integrada com dados financeiros, biométricos e sociais, poderia operar como essa inteligência central que regula quem pode ou não participar da sociedade e do mercado em geral. E você, está preparado para isso? Guerras. E o que dizer sobre as guerras? Várias são as passagens da Bíblia que mencionam períodos tensos na terra de Jerusalém, Israel, e que podem estar relacionadas aos sinais do fim dos tempos. Um exemplo disso está no versículo 16 de Ezequiel, capítulo 38, onde lemos: Tu subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem que cobre a terra. Nos últimos dias, eu te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam. Os capítulos 38 e 39 descrevem uma invasão maciça contra Israel, liderada por Gog, na terra de Magog, junto a várias nações aliadas, como a Pérsia, que é a atual Irã, Cuxi, que hoje é a Etiópia, e Put, a atual Líbia. O ataque que ocorre nos últimos dias, segundo o versículo 16 de Ezequiel, sugere uma guerra futura no território de Israel com intervenção divina para defender a nação. Seria necessário que as três nações se reunissem para destruir Israel na atual guerra travada com o Irã e também os palestinos? Talvez. No entanto, pode ser que outros países como a Rússia e a China resolvam intervir em favor do país dos chás, mas isso ainda está fora de cogitação. Até mesmo porque a Rússia está completamente absorvida pela guerra pessoal contra a Ucrânia e a China, apesar da tensão que também sofre, está mais focada em suas conquistas comerciais no mundo, por enquanto. Os capítulos 12 e 14 do livro de Zacarias descrevem todas as nações reunidas contra Jerusalém, o que é interpretado por muitos como um cenário de guerra global centrada em Israel. É possível que estejamos próximos de um cenário como este? É assustador pensar, né? Mas talvez sim. Já o capítulo 16 do livro do Apocalipse descreve a reunião das nações para uma batalha final em um lugar chamado Armagedon. O Monte Meguido, ou Vale de Jezreel, é frequentemente associado ao nome Armagedon, citado na Bíblia. Muitos interpretam a atual guerra como um conflito final envolvendo Israel e potências globais antes da segunda vinda de Cristo. Qual é a sua opinião a respeito do cenário mundial atualmente? Será mesmo possível que essas passagens proféticas da Bíblia estejam relacionadas ao nosso mundo de hoje? Nesse momento de tantas ameaças e incertezas, é importante lembrar que a Bíblia Sagrada promete proteção para aqueles que confiam no Senhor Jesus e fazem dele o seu esconderijo. Nós deixamos você com todas essas reflexões. Por favor, deixe nos comentários as suas opiniões. Muito obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.